tudo bem? Eu sou a professora Lorena e essa é a intérprete Jaqueline. Estão preparados para a aula de Ciências Naturais? Hoje estudaremos sobre o poderoso reino dos fungos. Vamos começar? Tá bom, já sabemos que vamos estudar sobre o poderoso reino dos fungos. Mas o que são fungos? Então, galerinha, os fungos são bem diferentes dos outros grupos de seres vivos. Sim, eles são os diferentões. E por conta disso, eles são classificados em um reino só seu, que é o reino fungi. Os fungos não são animais, nem vegetais, mas são organismos vivos, já que realizam as funções de reprodução e nutrição por si mesmos. Então, essa informação eu quero que vocês guardem até o momento. Os fungos são organismos vivos. Este é Louis Pasteur e ele teve um papel importantíssimo nas investigações sobre os fungos. Esse cientista nasceu em 1822, na França, e ele foi o primeiro a provar a ação dos fungos. Como assim? Ele demonstrou que a produção do vinho envolvia a ação de fungos. A descoberta foi realizada com um experimento muito simples. Ao ferver um vinho em fermentação é um processo que transforma o açúcar presente na uva em álcool. Então, ao ferver este vinho, Pasteur notou que a fermentação parava, cessando a produção do álcool. E ele ficava ali monitorando o vinho fervendo com um microscópio. E ali ele viu um bocado de leveduras que são um tipo de fungos. Daí ele entendeu. Os fungos auxiliam na produção do vinho. Mas aí, gente, na época existia um problemão. Quando os produtores de vinho iam exportar, o vinho azedava e se transformava em vinagre. Aí o Pasteur novamente solucionou o caso. Ele viu que o vinho azedava porque tinha muitas bactérias. E ele então sugeriu que as garrafas de vinho fossem aquecidas a 55 graus Celsius. Desse modo, as propriedades do vinho eram preservadas e as bactérias eram eliminadas. Esse processo de aquecer em determinada temperatura para controlar os micro-organismos na conservação dos alimentos se chama pasteurização, graças a Louis Pasteur. Quando forem tomar leite, leia na caixinha, leite pasteurizado. Daí você já sabe que ali tem o dedinho de Louis Pasteur. Com o passar do tempo, o método foi aperfeiçoado, mas o princípio permanece o mesmo. Acabamos de ver que os fungos auxiliam na produção do vinho, mas não é só isso. Eles servem para produzir queijos, pães e iogurtes. Falando em iogurte, os iogurtes são produzidos por fermentação, um processo que os micro-organismos realizam para obter energia. Há diferentes tipos de fermentação. Na produção de pães, por exemplo, a fermentação é realizada por um fungo e o processo libera gases e álcool. É chamado de fermentação alcoólica. Para produzir iogurte, a fermentação do leite passa por ação de fungos que utilizam seu açúcar. Forma-se um ácido que transforma a proteína do leite. O resultado é um produto cremoso e levemente ácido, azedo. Portanto, houve a transformação de uma substância original, que é o leite, em outra que é o iogurte, pela ação de micro-organismos. Sabemos que é uma transformação porque as propriedades do iogurte são diferentes das propriedades do leite. Ele é mais azedo, mais consistente. Mas afinal, os fungos são bonzinhos ou do mal? Então, os fungos são muito importantes no meio ambiente.
vimos que ele auxilia na produção de pães, queijos e iogurte, mas alguns deles podem causar doenças quando agem sobre nós humanos. Essas doenças causadas por fungos são comuns e geralmente não causam grandes problemas. Porém, em casos avançados, podem ser bem graves ao organismo. É importante lembrar que para qualquer suspeita de doença, um profissional da área deve ser consultado. Olha só algumas doenças causadas por fungos. Micose. A micose geralmente envolve mudanças na cor da pele e coceiras. Temos também a caspa, que é causada por um grupo de fungos que consome queratina. E por conta disso, encontrado geralmente no couro cabeludo, na pele e nas unhas. No couro cabeludo, pode até provocar a queda do cabelo na região afetada. No corpo, é conhecido como impingem, podendo aparecer em qualquer lugar da pele, deixando manchas vermelhas e um aspecto descamado. Nos pés, conhecido como frieira ou pé de atleta, ocorre entre os dedos dos pés por conta do excesso de calor e umidade. Nas unhas, elas ficam mais espessas e sem brilho. Gente, alguns fungos podem ser visíveis a olho nu e outros precisam de microscópio. Na figura 1, nós temos um fungo presente no caule das árvores. Você já viu algum desses? Na imagem número 2, temos o champignon. Eu amo comer estrogonofe com champignon. Gente, o champignon é um fungo. Eu tenho que confessar que ele é um fungo delicioso. Já na figura número 3, temos a imagem de um fungo que foi ampliado inúmeras vezes e ele só pode ser visto com o auxílio de um microscópio. O mofo é um tipo de fungo. Ele é maior que a levedura, que é um fungo de apenas uma célula, porém não tão grande quanto os cogumelos. O mofo cresce em locais úmidos no mundo inteiro, tanto ao ar livre quanto em lugares fechados. Existem centenas de espécies de mofo. Assim como outros fungos, o mofo não produz seu próprio alimento. Por isso, consome outros seres, geralmente restos de plantas ou animais mortos. Também pode consumir produtos como alimentos, papel, tecido e vários outros. Vamos fazer um experimento? Você vai precisar de um pote de vidro e um pedaço de pão. Coloque o pão dentro do pote e tampe. Diariamente, observe se houve alguma mudança. Inclusive, você pode anotar as alterações. Este aqui já tem 7 dias e já tem a presença dos fungos. É comum a ocorrência de mofo em edifícios muito úmidos e sua presença pode causar doenças como erupções na pele, problemas respiratórios e infecções nos pulmões. O mofo também pode estragar alimentos e, caso fiquem expostos ao ar por muito tempo, pães, queijos, frutas e hortaliças podem servir de base para os fungos. Enquanto crescem, eles devoram os alimentos. Olha essa informação. Em 1928, um cientista inglês chamado Alexander Fleming descobriu que o fungo da espécie Penicillium notatum conseguia matar bactérias que causavam infecções nos seres humanos. Com esse estudo, o pesquisador elaborou um medicamento denominado penicilina, um antibiótico feito a partir desse fungo. A penicilina já salvou muitas vidas.
Pessoal, mais uma curiosidade. Quando uma pessoa gosta muito de doce, popularmente dizemos que ela é uma formiga, não é mesmo? Isso porque as formiguinhas estão sempre levando algum docinho para os formigueiros. Pois bem, as formigas não se alimentam de doces. Elas cultivam no interior dos formigueiros um fungo e são eles os maiores interessados no doce. As formigas alimentam seu parceiro fungo com as plantas que cortam, com os doces e se apropriam de pequenas vesículas cheias de nutrientes que o fungo forma em seus filamentos. Curioso, né? E para encerrar a nossa aula, quero apresentar para vocês esse vídeo que mostra uma função importante dos fungos, o da decomposição. Os fungos podem ser encontrados de várias formas em nossas vidas. A levedura que faz o pão crescer, o bolor que aparece no pão, o mofo encontrado em um banheiro, assim como os cogumelos que dão sabor à sua pizza. Os cogumelos são, talvez, o tipo mais conhecido de fungo. O cogumelo é formado por um chapéu, suportado por uma estrutura em forma de haste, chamada de talo ou pé. Estas duas partes se encontram no anel, uma estrutura abaixo da cobertura. Estas partes do cogumelo são visíveis, enquanto a maior parte dele está abaixo da superfície. A parte subterrânea do cogumelo é chamada de micélio. Uma rede de filamentos chamados de hifa compõe o micélio, que pode se estender por quilômetros em certos cogumelos. O micélio é a primeira parte do cogumelo a crescer. Geralmente encontrados em florestas, entre folhas mortas e madeira, os micélios têm um importante papel na decomposição da floresta. Como não criam o seu próprio alimento, os micélios decompõem e consomem folhas, galhos e outros detritos da floresta. Eles transformam o detrito em matéria que pode ser usada por outros organismos e abrem caminho para o crescimento contínuo da floresta. Turminha, quantas informações na aula de hoje! Inclusive, deixei algumas atividades para vocês lá no portal Conexão Escola. Acesse e realize as propostas. Um grande abraço para você e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!